Transformar a cultura de uma empresa é algo muito complexo. Então, por isso que a gente tem que começar primeiro nesse aspecto. Se você for ver há quanto tempo que existe uma dada cultura em uma empresa, há muitos anos, desde a existência da empresa, na verdade, desde a existência do fundador da empresa, porque muito da cultura é feito pelas pessoas que dão o pontapé inicial. Então, é muito difícil de você mudar a cultura, mudar o pensamento de um grupo de pessoas, né? Você tem cenário de empresas aí que estão muitos anos no mercado, com aquela cultura tradicional, e aí você chega com uma ideia. CEO, sucesso do cliente. Vamos implantar? Entendem que também é complexo por outro lado. Eu entendo as duas partes, né? É complexo para o CS, mas também para quem fez essa cultura mais tradicional, que está há muitos anos. E então é um legado que vem desde a criação da empresa, desde antes da empresa. Então mudar essas coisas que estão por muitos anos acontecendo é bem complexo. Tem mais a questão da velha economia, forma de pensar completamente diferente, que a gente que vai implantar uma cultura de Customer Success e dar esse primeiro passo dentro de Customer Success tem que enfrentar. Então realmente é uma batalha. Bom, aqui eu trouxe uma estrutura funcional, tem a características de ser departamentalizada. Então existe o departamento de marketing, existe o departamento de vendas, existe o departamento de sucesso do cliente, o departamento produtivo, por exemplo, e o departamento de TI. Boa parte das empresas estão nessa estrutura. Na empresa de vocês não é assim? Conta para mim aí se na empresa de vocês é diferente, o que muda, o que não muda. Escreve para mim aí nos comentários. Mas a maioria das empresas funcionam dessa forma. Mas o que acontece? Qual é o primeiro problema nessa estrutura? A comunicação entre os departamentos é lenta. Por exemplo, vamos supor que o suporte esteja dentro de sucesso do cliente. Eu tenho uma reclamação e é uma reclamação da parte da produção, do produto que não está saindo com a qualidade ou os requisitos que foi dito para o cliente que teria lá na venda. Então, até que eu consiga fazer com que essa informação ou com que esse ajuste da produção surta no cliente como resultado, demora um bom tempo. E a gente tem também um outro aspecto aqui, é que o cliente ele vai reclamar pro sucesso do cliente, ou enfim, pro suporte, ou essa área como um todo. E muitas vezes a produção não está vendo aquele cliente, a dor daquele cliente, né? Ela não está se preocupando com isso. E a gente, sucesso do cliente, numa organização com uma estrutura funcional, por exemplo, departamentalizada, sofre. Eu sofri muito com isso, porque eu tinha que lidar com problemas que não eram necessariamente problemas que eu tinha causado. Então, esse é um aspecto bem comum. E aí, para se resolver esse problema do cliente, acaba demorando mais. E aí vai o CS ou o suporte, passar prazos, e aí esses prazos não acontecem. Enfim, a gente sabe isso porque acontece com a gente, né? Tenho certeza que em algum momento aconteceu essa situação com vocês. O outro problema dessa estrutura é que os departamentos não se preocupam com o todo. O marketing vai gerar leads, contatos, vendas vai gerar vendas, metas de vendas, sucesso do cliente, daí tem algumas outras metas relacionado, por exemplo, à satisfação do cliente, produção, vai ter suas metas de qualidade e TI, enfim, vai ter outros tipos de metas. Mas se todo mundo está olhando para um tipo de meta, para um tipo de indicador, e o indicador mais próximo do cliente é só do sucesso do cliente, então a gente pode dizer que os departamentos eles não se preocupam com o todo, eles não se preocupam com a satisfação do cliente, né? Que é um dos pontos principais aí para entender se foi entregue sucesso para o cliente. Então não existe essa preocupação. Marketing quer fazer o máximo de leads para vendas, independente de ser qualificado ou não. Vendas quer fazer o máximo de vendas para sucesso do cliente atender e levar sucesso, independente do que for. E, enfim, todos esses setores eles querem fazer o deles. E se saiu algo errado, vamos supor, né? Quem vai sofrer isso vai ser o sucesso do cliente com a reclamação do cliente. E lógico, o cliente. Então, os setores numa estrutura assim, eles não pensam sobre o sucesso do cliente. Não existe isso. E essa é uma cultura que está aí presente, onde os departamentos não se preocupam com o todo. Bom, aí ainda nesse cenário, cada departamento desses
tem um núcleo de poder. Alguns departamentos acabam tendo maiores recursos que outros, tendo uma maior influência na empresa do que outros. Então, como que você vai conseguir fazer com que esses departamentos eles pensem no cliente? Se só o seu departamento nasceu para pensar no cliente e os outros não pensam no cliente, você tem que pensar que existem sim, culturalmente falando, os núcleos de poder, e você pode pensar que eles podem te prejudicar na construção de uma estratégia de CS e uma estratégia de colocar o cliente no centro, como eles podem te ajudar no avanço de uma estratégia de sucesso do cliente. Então você tem que entender os núcleos de poder da sua empresa e usar eles ao seu favor, porque você não vai conseguir colocar nada goela abaixo na cultura da sua empresa, porque as pessoas que conseguem mudar algo da cultura da empresa, elas estão aqui no marketing, vendas, produção e TI. São alguns dos departamentos mais poderosos dentro de uma empresa, né? Bom, então vocês já entenderam que não é fácil mudar a cultura de uma empresa. Eu tenho certeza que é a coisa mais complexa que vocês vão passar aí na estruturação de uma área de CS. De uma área que eu digo de uma filosofia, de uma cultura, e vai dar vontade de desistir. Principalmente se vocês começaram tendo um setor e aí vocês querem fazer essa mudança agora, alinhar isso todo mundo olhando para o sucesso do cliente. Então, pode dar muitos problemas quando vocês estiverem avançando aí nessa estratégia, avançando dentro da cultura da empresa de vocês. E o que eu tenho para falar para vocês é não desistam. Não desistam, porque eu tô aqui contando essa história, eu não desisti e as pessoas que conseguiram avançar. E elas passaram por esses mesmos problemas que eu passei. Eu demorei mais ou menos uns 2 anos seguindo numa linha de departamento. Então eu tenho o setor sucesso cliente, existem os outros setores. Dando tudo errado. Eu não conseguia ter atenção, era classificado como um setor sem valor, mais como um custo. Enfim, tive uma série de problemas. Comprei uma série de brigas dentro da empresa, com os maiores níveis hierárquicos, mas eu acreditava muito nisso e consegui avançar com essa cultura. Então pensem, não vai ser fácil. Dei um print nessa tela aqui, ó. Quando vocês encontrarem o primeiro desafio dentro da cultura, vocês vão se sentir exatamente como essa pessoa aqui dessa imagem. Mas não desistam e pensem que o cara aqui, mais uma galera, conseguiu. E é isso aí, a gente está aí para mudar o mundo, transformar a nossa empresa e a nossa vida com isso.